Hoje a gente vai começar a fazer a reforma do nosso fermento de batatinha. É um fermento totalmente natural, que a amiga nossa deu pra gente. O pão fica maravilhoso, cresce super bem. Então, a gente vai colocar uma batatinha no liquidificador, 6 colheres de açúcar, uma não muito cheia de sal e uns 500 ml de água morna, mas aquela água morna que dá pra colocar o dedo e não queimar. A gente vai bater, depois de batido, tem que bater bem pra não ficar nem um pedacinho de batata. Aí a gente vai colocar ela na bacia. Vai juntar com outro fermento que a gente já tinha guardado na geladeira, tá? A gente vai aumentar ele, que chama reformar, porque amanhã a gente vai separar e o que a gente separar, a gente guarda uma muda para fazer o pão outra vez e usa uma parte para fazer o nosso pão. Amanhã eu volto pra gente mostrar como que faz o nosso pão com esse fermento, tá bom? Então, pessoal, nós deixamos o fermento agir um pouco. Como vocês podem ver aqui, ó, não tem grandes mudanças. Nesse momento não vai ter crescimento, aumento de volume do fermento. É apenas para ele poder agir. Agora eu vou estar retirando um pouco desse fermento, metade aí, né, 500 ml, para quando eu for fazer a próxima fermentação, outro pão. E metade eu vou deixar para estar misturando esse pão agora. Então, pessoal, aqui eu separei o fermento, separei metade dessa mistura para poder armazenar para uma próxima receita e metade da mistura eu vou utilizar na receita do pão que a gente vai começar a fazer agora. O que é importante? O fermento que eu vou estar guardando e não fechar totalmente o pote, seja ele de vidro, seja de plástico ou uma garrafa, não fechar, apenas colocar a tampa em cima, porque ele vai fermentar e vai causar uma pressão dentro desse vidro e depois vai ser difícil de abrir, ou dependendo o pote, o recipiente que você estiver utilizando, ele vai estourar. Nessa etapa nós vamos inserir a farinha e misturar, né, até dar o ponto de uma massa parecida uma massinha de bolo, para a gente poder deixar crescer até amanhã, onde a gente vai inserir os demais ingredientes. Nós vamos inserindo a farinha e misturando até dar o ponto de massa de bolo. Esse é o ponto da massa, ó, uma massa molinha, parecida com massa de bolo. Para ficar mais fácil, foi aproximadamente 3 xícaras, né, de farinha de trigo. Eu utilizei aqui 3 xícaras de farinha de trigo até chegar a esse ponto. Agora nós vamos deixar essa massa descansando. Eu vou cobri-la, pode ser com um pano de prato, como a minha bacia é um pouco alta. Eu acredito que não vai chegar até o pano de prato essa massa. Então eu vou deixar passar a noite. E amanhã cedo eu vou colocar os demais ingredientes, ovo, óleo, o sal, o açúcar, para a gente poder amassar o pão. Agora a gente vai colocar os restantes ingredientes na massa do pão, tá? Que é o quê? 2 ovos, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de sal, 6 colheres de sopa de açúcar. E vamos adicionar a farinha até dar o ponto de sovar. Primeiro eu vou mexer. Agora que eu mexi, ficou tudo bem misturadinho esses ingredientes, eu vou adicionando a farinha e continuo mexendo. Aqui vai aproximadamente 1 kg de farinha, contando com aqueles que a gente já colocou. Talvez colocar a mão a ponto de sova, vai poder passar para a mesa e sovar. O segredo é sovar bastante para a massa crescer. Então, vamos sovar. Abre a massa e puxa ela para cima de novo. Abre e puxa para cima. Você pode abrir para o lado também, dobrar. Você vai abrindo e amassando ela de novo. Pode fazer isso uns 10 minutos. Até ela ficar num ponto bom que não fique mais colando na mão. Vai ficar uma textura boa da massa. Você continue. Você coloca mais farinha quando necessário. Só um pouquinho na mesa e vai sovando. Depois de ter sovado a massa e ela estiver no ponto desgrudado da mão,
A gente volta ela para a bacia, eu vou deixar ela coberta aqui. Se tiver a possibilidade de cobrir com papel filme, é melhor, até ela dobrar de tamanho. Chegou no tamanho desejado, né? Praticamente ela dobrou de volume. A gente vai dividir a massa, eu vou fazer aqui 4 pães com essa massa. Vou abrir com um rolo e dar o formato e colocar na forma para poder crescer. Vou montar a massa novamente, ó, tá vendo que ela tá bem fofinha. A gente vai abrir ela no rolo. Se você tiver cilindro, pode cilindrar a massa. No caso eu não tenho, vou usar o rolo de macarrão para estar abrindo ela.